Nas porções setentrionais de Botsuana, onde a força vital do delta do Okavango encontra a influência do rio Chobe, encontra-se um território de profundo drama ecológico, o Savuti. Este não é um reino de fronteiras estáticas ou de regras previsíveis, mas um império fluido, governado por uma força mais potente do que qualquer predador. A água. Em seu coração está o canal de Savuti, um curso de água enigmático com uma história de aparecer e desaparecer por décadas a cada vez. Seu fluxo ditado por sutis mudanças tectônicas que ocorrem a centenas de milhas de distância. Quando o canal flui, como tem acontecido nos últimos anos, ele injeta vida em uma paisagem que antes era definida pela sede. Ele transforma a vasta bacia de areia em um reino de paraíso temporário, alimentando o pântano de Savuti, uma extensa zona úmida que se torna o epicentro do pulso de um continente, atraindo vastas congregações de vida selvagem. O próprio ar muda, perdendo sua secura e empoeirada aresta e assumindo o cheiro espesso e úmido de terra molhada e vegetação esmagada. Durante essas estações de fartura, a paisagem é um vibrante mosaico de habitats, um testamento ao poder que dá vida à água que retorna. As planícies de inundação irrompem em um mar de gramíneas nutritivas, sua extensão verde um forte contraste com as areias do Kalahari que se encontram por baixo. Girafas imponentes, serenas e silenciosas, movem-se como navios neste oceano de grama, sua imensa altura lhes dando uma perspectiva que nenhuma outra criatura pode reivindicar. Elas pastam nos ramos altos das acácias de espinho de camelo, suas longas e preenseis línguas colhendo delicadamente as folhas mais tenras, em grande parte despreocupadas com os dramas que se desenrolam abaixo. O terreno circundante é uma mistura complexa de densas florestas de mopane, Colophospermum mopane, que prospera nos solos ricos em argila da região. E comunidades de Sandveld mais soltas, dominadas pela terminália prateada, Terminalia sericea, e pela folha de maçã do Kalahari, Phalaenoptera nelsii. O ar nessas florestas é preenchido com os chamados distintos, quase conversacionais, dos calaus de bico amarelo, seus grandes bicos batendo enquanto forrageiam por insetos e frutas. Ao longo dessas florestas, as formas esqueléticas de árvores mortas há muito tempo se erguem como monumentos silenciosos, relíquias de passadas secas quando cresciam altas em uma terra ressequida, apenas para serem submersas pelo retorno imprevisível do canal. Esta rica e variada tapeçaria de flora suporta uma diversidade de fauna igualmente impressionante, criando o palco perfeito para algumas das interações mais intensas e convincentes da vida selvagem da África. É neste tempo de abundância, quando o pântano está cheio e o pasto é infinito, que a dinastia reinante deste império de zonas úmidas consolida seu poder. O bando do Pântano de Leões, uma unidade social formidável, aprimorada por gerações de sobrevivência, detém o domínio aqui. Em seu núcleo está uma irmandade de leoas aparentadas, suas vidas entrelaçadas por sangue e propósito compartilhado. Sua líder é a matriarca experiente, Kali. Sua existência é dedicada a um único e onipresente objetivo: a perpetuação do bando. É um fardo que ela compartilha com suas irmãs, filhas e sobrinhas, sua força coletiva formando o motor do sucesso do bando.
Protegendo-as e gerando a próxima geração está o macho residente, Mako. Ele é a personificação do poder, uma presença formidável, cuja pura força física e rugidos profundos e ressonantes servem como um baluarte contra a pressão constante de desafiantes de fora. Seu rugido é mais do que um som. É uma declaração de propriedade que rola pelas planícies ao amanhecer. Um aviso para qualquer um que ouse invadir. O rugido de Mako é uma declaração de intenção, mas a verdadeira fundação do bando é o vínculo inquebrável das leoas. Ele é um rei temporário, um guardião cujo reinado é medido em estações. Elas são a dinastia permanente, o rio de sangue que flui através das gerações. O poder dele é um escudo para o legado delas, mas é um escudo que ele deve defender a cada dia. A rotina diária do bando do pântano durante a estação chuvosa é de oportunismo disciplinado. O pântano e as pastagens circundantes fervilham com manadas migratórias de zebras, gnus e búfalos, atraídas de todas as planícies áridas para a promessa de água abundante e pasto exuberante. Para Kali e as outras leoas, a caça é um esforço focado e cooperativo, um balé de comunicação silenciosa e força explosiva. Elas usam a cobertura da escuridão ou as gramíneas altas do pântano, abrindo-se em leque para cercar seu alvo escolhido. A perseguição é uma aula magistral de paciência, cada músculo enrolado, cada sentido em alerta. Um movimento de orelha ou uma sutil mudança na postura é tudo o que é preciso para sinalizar a investida final. O sucesso delas em abater um gênio poderoso ou um búfalo em debandada alimenta não apenas a si mesmas e o macho formidável, mas também o ativo mais vital do bando, uma nova geração de filhotes. Estas pequenas criaturas manchadas, escondidas no fundo de um denso matagal, representam o futuro da dinastia, os soldados e caçadores dos tempos de vacas magras que virão. A sobrevivência deles é primordial, a medida final da prosperidade do bando. A aparente tranquilidade desta estação, no entanto, é enganosa. A verdade é que esta estação não é um período de descanso, mas de investimento estratégico crítico. Na economia do Savuti, a abundância é uma dívida e a conta sempre chega. O excedente de energia obtido com a abundância de presas não é esbanjado em lazer. Ele é meticulosamente canalizado para estratégias de sobrevivência de longo prazo. Os laços sociais, o próprio tecido de sua força cooperativa, são reforçados por horas de descanso comunitário e cuidadosa limpeza. As línguas ásperas removendo moscas e reforçando hierarquias. Os filhotes não são apenas alimentados, eles são educados. Suas brincadeiras aparentemente despreocupadas, pulando no rabo da mãe, lutando com seus irmãos, são uma sala de aula onde eles aprimoram as habilidades essenciais de perseguição, caça e luta. Estas são lições que um dia farão a diferença entre a vida e o sustento. As leoas caçadoras constroem e mantêm seus músculos e resistência, seus corpos se tornando instrumentos finamente ajustados da perseguição. Mako, o rei, conserva sua força, descansando na sombra, reservando seu imenso poder para as ferozes disputas territoriais que inevitavelmente se intensificarão à medida que os recursos diminuírem.
Cada barriga cheia é um depósito contra a fome que se aproxima, uma fundação sobre a qual a própria sobrevivência do bando durante a estação seca será construída. Mas todo reino tem suas sombras e uma rainha diferente está observando. Na periferia do domínio dos leões, outro poder opera, governado por uma filosofia diferente e um código social diferente. Este é o reino da hiena malhada, e sua rainha é a formidável matriarca, Fura. Vê-la como meros necrófagos, esgueirando-se nas sombras e esperando por sobras, é fundamentalmente mal entender sua posição na intrincada paisagem política do ecossistema de Savuti. A hiena malhada, Crocuta crocuta, é o carnívoro de grande porte mais comum em Botsuana, um predador altamente bem-sucedido e profundamente inteligente por si só. Elas não são pretendentes ao trono, são uma superpotência rival, esperando seu momento. A sociedade das hienas é uma estrutura complexa e matriarcal, suas complexidades sociais mais parecidas com as de primatas cercopitecídeos, como babuínos, do que com outros carnívoros. O clã é um turbilhão de política social, liderado por uma fêmea dominante. Fura mantém essa posição não apenas através da força bruta, mas por meio de uma teia de alianças e uma inteligência social aguçada, cultivada ao longo de uma vida de interação. Ela é fisicamente maior e mais poderosa do que qualquer macho em seu clã, uma completa inversão da norma vista na maioria dos mamíferos. Os machos existem em um estado de submissão perpétua. Sua posição na hierarquia é fluida e sempre secundária à linhagem feminina estabelecida. A comunicação dentro do clã é constante e cheia de nuances, uma série de uivos, risadas e gemidos que transportam informações complexas através das planícies, mapeando os movimentos de presas e rivais. Seus chamados são a trilha sonora da noite africana, uma linguagem complexa de localização, excitação e desafio. O clã de Fura prospera na adaptabilidade. Embora sejam oportunistas consumados, possuindo mandíbulas poderosas o suficiente para dar cabo dos maiores ossos e um sistema digestivo que pode processar couro e esqueletos estilhaçados, elas também são caçadoras formidáveis. Elas são capazes de caçar em grupos coordenados para perseguir e dominar presas tão grandes quanto gnus adultos. Sua resistência excepcional na perseguição muitas vezes superando a de seus rivais felinos. Durante a estação chuvosa, com presas migratórias abundantes, elas podem se concentrar em alvos mais estacionários, como facoceiros dispersos cavando por raízes ou os jovens das manadas de impalas. Mas seu olhar e sua ambição nunca estão longe dos leões. A rivalidade entre leões e hienas é antiga e visceral, uma competição direta e incessante pelos mesmos recursos. Este conflito é particularmente intenso no ecossistema comprimido do Savuti, uma dinâmica famosa e documentada por cineastas e pesquisadores que testemunharam sua natureza implacável em primeira mão. Uma única hiena teme instintivamente um leão macho adulto como Mako, cujo puro poder pode ser avassalador em um confronto direto. No entanto, um clã grande e coordenado como o de Fura irá prontamente assediar leoas solitárias ou pequenos grupos, tentando roubar a presa de sua caçada duramente conquistada
através de uma campanha implacável de intimidação. As pessoas veem uma hiena e pensam necrófago. Elas não estão entendendo o ponto. O clã de Fura não está esperando por esmolas. Elas estão comandando uma agência de inteligência. A risadinha delas não é riso. É uma complexa transmissão de informações. Esta não é uma simples luta por comida. É uma guerra fria travada com estratégia, números e uma inteligência social que é tão profunda quanto incompreendida. Não se engane, a estratégia de Fura é de paciência, observação e cálculo meticuloso. Seu poder não é construído sobre a mesma fundação de força avassaladora que define o governo de Mako. Um confronto direto e simétrico com o bando do pântano, em seu auge, seria custoso, um gasto tolo de energia e vidas. Em vez disso, a estratégia competitiva das hienas é assimétrica. Elas alavancam seus números superiores, sua resistência aparentemente inesgotável e sua coesão social apertada contra a força individual dos leões. O domínio de Fura é um domínio de informação. O sucesso de seu clã depende de conhecer os movimentos dos leões, seus padrões de caça e, mais importante, seus momentos de vulnerabilidade. A rotina diária do clã é um exercício contínuo de coleta de inteligência, patrulhar os limites do território, marcar com sinais olfativos potentes e ouvir, sempre ouvir, os sons de uma caça, os chamados frenéticos de presas angustiadas ou o revelador círculo de abutres que sinaliza uma presa recente. Elas estão constantemente sondando as defesas dos leões, testando sua determinação, esperando por uma abertura, um momento em que Mako está ausente ou quando as leoas estão exaustas e em menor número após uma caça difícil e desgastante. O poder de Fura não é medido em músculo, mas em mente. Ela está construindo seu exército e esperando a hora certa, pois ela sabe melhor do que ninguém que o equilíbrio de poder no Savuti é tão efêmero quanto a água no canal. Além da grande política das planícies, uma vida solitária pende por um fio. Longe das grandes lutas políticas de leões e hienas, um tipo diferente de existência se desenrola, uma definida pela solidão, furtividade e vigilância perpétua. Este é o mundo do leopardo, Safi. Ela é o mais elusivo dos grandes predadores do Savuti, um fantasma nas florestas e nos afloramentos rochosos de granito, conhecidos como kopjes, que pontuam a paisagem como antigas bestas adormecidas. Seu poder não é derivado da força ou da cooperação social, mas de sua profunda capacidade de permanecer invisível, de se fundir na luz salpicada e nas sombras da mata. Como uma caçadora solitária, a vida de Safi é uma obra-prima de gerenciamento de risco. Ela não pode contar com a força bruta de um bando ou com os números avassaladores de um clã. Sua sobrevivência depende inteiramente de emboscada e furtividade, seu casaco lindamente manchado fornecendo camuflagem quase perfeita contra a folhagem salpicada de sol e a casca coberta de líquen das árvores. Ela persegue presas menores, o ágil Steenbok, cujas delicadas pegadas traem sua presença, ou o tímido Duiker, que se esquiva pelo subbosque.
Uma caça é um processo lento e metódico de fechar a distância, polegada por polegada silenciosa, até que ela possa lançar um surto final e explosivo de velocidade. Mas sua solidão é tanto sua maior força quanto sua mais profunda fraqueza. Embora isso lhe permita operar em grande parte não detectada por seus rivais maiores e mais perigosos, também significa que ela não tem aliados, ninguém para vigiar suas costas, ninguém para ajudar a defender uma refeição. Este equilíbrio precário é colocado em forte relevo pelas imensas exigências da maternidade. Para uma fêmea de leopardo, criar filhotes nesta paisagem é um ato de dedicação extraordinária em um mundo cheio de perigos a cada passo. Safi deve deixar seus jovens escondidos por horas, às vezes dias, enquanto ela embarca no negócio solitário e perigoso da caça. Sua toca é um santuário cuidadosamente escolhido, um denso matagal impenetrável para corpos maiores, uma fenda profunda dentro do antigo granito de um copo, ou uma caverna escura escondida do céu, qualquer coisa para esconder sua prole vulnerável dos olhos sempre vigilantes e dos narizes afiados de leões e hienas. Cada caçada é uma aposta contra o tempo e um teste de nervos. Quanto mais tempo ela fica fora, maior o risco de que sua trilha de cheiro seja cruzada ou que os fracos choramingos de seus filhotes sejam ouvidos por um predador que passa. A realidade no chão para os filhotes de leopardo é sombria, um forte testamento à dureza de seu mundo. No sul da África, mesmo dentro da relativa segurança de áreas protegidas como o Savuti, as chances estão contra eles. Outros predadores, especialmente leões e hienas, removerão um futuro concorrente sem pensar duas vezes. Leopardos machos rivais também representam uma ameaça, impulsionados pelo instinto de abrir caminho para sua própria linhagem. A perda da própria filha de Safi, um drama profundo e invisível que se desenrolou no coração silencioso da mata, não é uma anomalia. É um reflexo das chances implacáveis contra ela desde o momento do nascimento. A existência de Safi oferece uma crucial contranarrativa às ambições dinásticas dos leões e à paciência estratégica das hienas. Para ela, o império deles não é um reino a ser conquistado, mas um ambiente hostil a ser navegado com cuidado infinito. Seu sucesso não é medido pelo tamanho de seu território, mas por sua capacidade de se mover pelos territórios dos outros sem ser notada. Seu mundo é um complexo mapa mental de refúgios seguros, rotas de fuga, principalmente as árvores fortes e escaláveis, onde ela pode garantir suas refeições e encontrar refúgio de seus poderosos rivais, e terrenos de caça escondidos, onde ela pode operar em segredo. Ela representa uma terceira e distinta estratégia de sobrevivência no Savuti. Não é a força avassaladora do bando do pântano, nem a inteligência cooperativa do clã de Fura, mas a existência calculada e de alto risco de uma especialista solitária. Sua história não é sobre governar o império, mas sobre superá-lo em astúcia, um passo silencioso e cuidadoso de cada vez. Abaixo do grande drama dos grandes predadores, um tipo diferente de poder se move através da mata do Savuti, um ariete baixo, preto e branco, animado por pura e indomável vontade.
Este é o reino do texugo do mel. É um animal que não se submete às regras dos impérios. Ele não possui a furtividade paciente do leopardo, nem a força avassaladora do leão. Sua principal ferramenta de sobrevivência é uma lendária, quase patológica, falta de medo. Sua reputação viaja à sua frente como uma tempestade. O texugo do mel é uma lição viva de guerra assimétrica. Sua pele grossa e emborrachada é tão solta que, se agarrado por um predador, ele pode se virar e morder seu agressor por dentro de sua própria pele. Suas garras poderosas, em forma de pá, não são tanto armas de caça quanto ferramentas de escavação, usadas para escavar o chão em busca de larvas de besouros, escorpiões e roedores, ou para rasgar os formidáveis ninhos de cupins. É um forrageiro implacável, seu aguçado senso de olfato o guiando através de um mundo de oportunidades escondidas. Sua presa mais famosa é a serpente. Ele atacará e consumirá sem hesitação algumas das cobras mais venenosas da região, sua fisiologia lhe concedendo uma notável resistência às suas toxinas. Esta beligerância solitária, no entanto, esconde uma capacidade para uma das parcerias mais notáveis do savuti. O texugo frequentemente entra em uma relação cooperativa única com o indicador do mel maior, um pássaro pequeno e despretensioso. O pássaro, incapaz de arrombar uma colmeia sozinho, guiará o texugo com um chamado tagarela específico para um ninho que ele localizou. O texugo, protegido por sua pele grossa das picadas, então rasga a colmeia com suas garras poderosas, festejando as ricas larvas e o mel lá dentro. Em seguida, o indicador do mel é recompensado com a cera de abelha e as larvas deixadas para trás. É um raro exemplo de mutualismo, uma trégua frágil em um mundo de conflito. Para um animal definido por sua recusa em ceder, o que essa aliança diz sobre as complexas e escondidas negociações que sustentam toda a vida nesta paisagem? A fartura da estação chuvosa é um presente fugaz, um breve capítulo no ciclo épico do savuti. À medida que os meses passam, o sol africano intensifica seu brilho e as chuvas que dão vida cessam. A estação seca, que normalmente dura de maio a outubro, começa a afirmar seu domínio sobre a paisagem. A transformação é profunda e implacável. O canal de Savuti, que havia transformado a região em um pântano exuberante, agora começa sua lenta e inexorável retirada. O nível da água cai diariamente. As planícies de inundação, que antes eram lençóis de água cintilantes, secam, racham e se transformam em poeira. As gramíneas exuberantes, antes verdes e suculentas, se transformam em caules frágeis e dourados que sussurram no vento quente. A própria terra parece prender a respiração, entrando em um período de profunda austeridade. Esta dramática mudança ambiental desencadeia uma mudança igualmente dramática na distribuição da vida. As vastas manadas migratórias de zebras e gnus, que haviam formado a própria pedra angular da dieta dos predadores, não podem mais se sustentar nas planícies ressequidas e pobres em nutrientes. Seguindo um antigo mapa instintivo gravado em sua consciência coletiva, elas iniciam seu grande êxodo. Elas se movem em milhares, um rio de vida fluindo para fora da região, rumo ao norte, em direção às águas permanentes do sistema do rio Linhante, ou ao sul, para as vastas planícies interiores.
Sua jornada pode cobrir centenas de milhas, um testamento à sua busca desesperada por sobrevivência. A partida delas esvazia a despensa do Savuti. Para os predadores deixados para trás, este é um momento de imensa pressão. Os animais restantes, impalas, facoceiros e kudus, tornam-se cada vez mais cautelosos e concentrados em torno dos poucos e minguantes poços de água. E aqui, nestes últimos refúgios, um novo e antigo poder faz sua presença ser sentida com autoridade aterrorizante. Crocodilos do Nilo, alguns deles relíquias vivas mais antigas do que qualquer leão nas planícies, se concentram nas poças lamacentas e encolhendo. Sua quietude ameaçadora, com apenas seus olhos e narinas quebrando a superfície, adiciona uma nova camada de perigo ao simples ato de beber. Eles são mestres da emboscada, uma forma antiga e paciente de predação, uma ameaça constante esperando logo abaixo da superfície para que qualquer animal, grande ou pequeno, baixe a guarda. Diante da fome, os leões de Savuti têm, ao longo deitas muitas gerações, desenvolvido uma tradição notável e perigosa. Eles aprenderam a caçar elefantes. Estes não são atos aleatórios de desespero, mas assaltos altamente especializados e coordenados que exigem imensa coragem, força e trabalho em equipe. Eles são quase sempre um evento noturno, uma estratégia que explora a visão noturna mais pobre dos elefantes e a capacidade superior dos leões de ver no escuro. O bando não mira os massivos touros adultos, cujo tamanho e poder os tornam virtualmente invencíveis, ou as matriarcas vigilantes e agressivas que defendem ferozmente suas famílias. Em vez disso, eles concentram seus esforços nos membros mais vulneráveis da manada. Os subadultos, tipicamente aqueles entre as tenras idades de 4 e 11 anos. Estes elefantes mais jovens, desmamados, mas ainda não totalmente integrados na estrutura defensiva da manada, são mais suscetíveis a serem isolados e entrarem em pânico. A caçada em si é um espetáculo de imenso poder e coordenação calculada. O sucesso depende inteiramente do esforço coletivo do bando. As leoas, mais ágeis e numerosas, tipicamente iniciam o ataque. Elas invadem um pequeno grupo de elefantes com ferocidade explosiva. Seu objetivo é criar caos e pânico, separar um único indivíduo aterrorizado da segurança de sua família. Várias leoas, então, tentarão pular nas costas do elefante, suas garras se fincando para se firmar enquanto mordem implacavelmente a espinha, seu peso combinado agindo como uma âncora viva, trabalhando para desacelerar o poderoso animal. Outras podem se agarrar às pernas traseiras, adicionando ao fardo. O objetivo é singular: desequilibrar e dominar o gigante. Uma vez que o elefante é subjugado, o ato final pode alimentar todo o bando por vários dias. Uma crucial tábua de salvação neste tempo de fome implacável. Esta dramática mudança no comportamento predatório sublinha a imensa pressão ecológica exercida pela secagem do canal, forçando os governantes do pântano para uma nova e perigosa categoria de peso. A primeira vez que você vê leões em um elefante, o mundo fica silencioso. É uma violação da lei natural, mas não é malícia, é desespero. O canal seco reescreve as regras. Os leões não estão apenas caçando um elefante,
Eles estão caçando uma montanha que se move. É o teste final de sua coragem, nascido da dificuldade máxima da Terra. Esta mudança ambiental força cada predador a reescrever suas regras de sobrevivência, e o contraste entre suas estratégias é gritante. Nas estações de fartura, o bando do pântano se torna poderoso com uma dieta de zebras migratórias, gnus e búfalos, uma fartura aparentemente infinita. Mas à medida que as planícies se esvaziam, eles são forçados a esta nova e perigosa especialização. Sua base de presas muda para os búfalos residentes que se apegam aos últimos poços de água e, mais perigosamente, para elefantes jovens. Esta mudança é uma adaptação cultural aprendida e de alto risco. Uma aposta desesperada que coloca o bando contra os maiores animais terrestres da Terra e empurra os limites do que significa ser um leão. As hienas, no entanto, jogam um jogo diferente. Enquanto os leões são forçados a uma especialização perigosa, o clã de Fura redobra sua força principal: o oportunismo implacável. Sua dieta na estação chuvosa de caça residente e refeições carniceiras dá lugar a uma estratégia na estação seca de conflito aberto. Sua resistência superior e mandíbulas que esmagam ossos se tornam ativos primários em uma paisagem de escassez e carcaças duras. O roubo de refeições se torna sua tática principal, mudando seu foco de simples predação para uma guerra de atrito contra seus rivais exaustos. E para um caçador solitário como o leopardo safi, as regras mudam mais uma vez. Faltando a força de um bando ou de um clã, sua sobrevivência sempre dependeu da furtividade e de uma dieta variada de presas menores. À medida que a estação seca se intensifica, seu oportunismo é levado ao extremo. Ela caçará qualquer coisa disponível, roedores, pássaros, até mesmo peixes presos nas últimas poças lamacentas. Mas isso a leva a um conflito maior, forçando-a a competir com uma maior concentração de competidores perigosos em cada escassa fonte de água. Para ela, a furtividade não é mais apenas uma técnica de caça. É o princípio primordial de sobrevivência. Estes caminhos divergentes ilustram uma verdade fundamental. A estação seca é um cadinho, testando implacavelmente os limites adaptativos de cada criatura. Para o bando do pântano, é uma aposta perigosa contra gigantes que determinará o destino de seu império. Mas para outros leões, isolados da força coletiva do bando, a dificuldade é ainda mais severa. E para uma rainha ao norte, a dificuldade é agravada pela traição de um rei. Enquanto o bando do pântano enfrenta o desafio de uma oferta de alimento em declínio e o imenso risco de caçar elefantes, outro drama se desenrola ao norte, a montante, ao longo do curso ressecado do canal. Aqui, o bando do norte, liderado pela leoa Asha, se agarra a uma existência precária. As sociedades de leões não são monarquias imutáveis. Elas são entidades fluidas e dinâmicas que se dividem e se fundem em resposta à disponibilidade de recursos e às pressões sociais internas. O bando de Asha é provavelmente um grupo cindido, uma facção expulsa da propriedade nobre do Grande Pântano e forçada a um território mais marginal, com menos recursos e maior incerteza. Sua história é uma de abandono. O formidável macho, Mako,
outrora seu consorte e pai de seus filhos, mudou sua lealdade e seu precioso investimento genético para Kali e o mais próspero bando do pântano. Esta não é uma decisão nascida da emoção ou da lealdade inconstante, mas de um cálculo evolutivo frio e duro. Um leão macho deve investir sua energia onde sua prole tem a maior chance de sobrevivência. Asha é deixada para criar seus 6 filhos sozinha, uma tarefa monumental para um bando pequeno e em dificuldades. Mas sua dificuldade está prestes a ser agravada por uma cruel reviravolta do destino. À medida que seus filhos se aproximam da idade reprodutiva, seu tamanho e força crescentes os transformam de ativos em passivos aos olhos de seu próprio pai. Mako retorna ao seu antigo território, não para uma reunião, mas para um acerto de contas. No mundo impiedoso dos leões, não há espaço para sentimentalismo quando se trata da preservação de uma linhagem. Jovens machos são invariavelmente expulsos de seu bando de nascimento para prevenir a endogamia e remover a futura concorrência para os machos residentes. As ações de Mako são um ataque preventivo. Seus filhos com Asha representam um potencial desafio futuro para seu próprio domínio e, mais importante, para a sobrevivência de seus novos filhotes com Kali. Ele não pode e não tolerará a presença deles. Ele irá ou dominá-los em um confronto rápido e feroz, ou, como é mais comum com os subadultos, exilá-los de seu reino. Eles são forçados à vida perigosa de um nômade, um período de imensa vulnerabilidade onde as chances de sobrevivência são extraordinariamente baixas. Eles devem agora navegar por um mundo hostil, cheio de machos rivais e bandos estabelecidos, sem um território para chamar de seu. Esta dura realidade é um princípio central da sociedade dos leões. Quando novos machos assumem o controle de um bando, eles têm uma estratégia reprodutiva sombria, mas poderosa. Eles removerão quaisquer filhotes dependentes do regime anterior. Este ato leva as leoas a se tornarem receptivas mais uma vez, permitindo que os novos governantes comecem sua própria dinastia sem demora dentro da janela muito limitada de 2 a 3 anos de seu reinado típico. A expulsão de seus próprios filhos por Mako é a extensão implacável deste mesmo princípio. Ele está podando sua própria árvore genealógica para proteger seu investimento genético primário. O drama familiar de abandono e exílio é, na verdade, uma demonstração clara e lúcida da alocação de recursos e da exclusão competitiva, as forças fundamentais e não sentimentais que moldam a estratégia reprodutiva dos leões. Neste mundo que se desvela, um tipo diferente de família aparece. Enquanto os poderes estabelecidos de Savuti, os leões e as hienas, lutam com as crescentes pressões da estação seca, um tipo diferente de contendente aparece nas franjas do império. Eles são um pequeno bando de cães selvagens africanos, também conhecidos como lobos pintados por seus casacos com padrões únicos, liderados pelo casal Alfa, Zola e Husky. Eles não são conquistadores em busca de um trono, mas refugiados navegando por uma paisagem perigosa. Suas vidas são um testemunho do poder da cooperação e da resiliência em face de probabilidades esmagadoras. O cão selvagem africano, Lycaon pictus, é um dos grandes carnívoros mais ameaçados de extinção do continente.
Com uma população estimada de apenas alguns milhares de adultos restantes na natureza, sua existência continuada está por um fio. Botsuana, com suas vastas áreas protegidas sem cercas, serve como uma fortaleza crucial, abrigando uma porção significativa da população restante do mundo. No entanto, mesmo aqui, neste relativo santuário, sua vida é de constante movimento e ameaça iminente. Os cães selvagens são nômades por natureza, exigindo imensas áreas de vida que podem se estender por centenas de milhas quadradas. Este estilo de vida errante os torna altamente vulneráveis à fragmentação do habitat e os coloca em conflito frequente, muitas vezes consequencial, com humanos e outros predadores. A estratégia de sobrevivência do cão selvagem é construída sobre uma base de coesão social inigualável. O bando é uma família estendida que gira em torno de um casal alfa dominante, neste caso Zola e Husky, que são tipicamente os únicos membros a se reproduzir. No entanto, a imensa responsabilidade de criar os filhotes é comunitária. O bando inteiro participa de uma demonstração de altruísmo raramente vista no reino animal. Os membros subordinados agem como caçadores dedicados e babás vigilantes. Eles têm uma prática única e notável de permitir que os filhotes vulneráveis comam primeiro em uma caçada, com os adultos frequentemente regurgitando carne para alimentar os jovens, a fêmea alfa amamentando e quaisquer companheiros de bando doentes ou feridos. Esta cooperação radical é a cola social que mantém sua frágil sociedade unida. Como caçadores, eles são especialistas em resistência. Diferentemente das táticas de emboscada dos felinos, os cães selvagens são rastreadores, perseguindo implacavelmente suas presas, principalmente antílopes de tamanho médio, como o impala, por longas distâncias. Eles trabalham como uma equipe perfeitamente sincronizada, comunicando-se com posturas sutis e uma complexa série de chamados agudos, seu trabalho em equipe aprimorado a uma arte. Suas caças têm uma taxa de sucesso surpreendentemente alta, tornando-os um dos predadores mais eficientes da África. Apesar de sua destreza de caça, eles vivem uma vida no limite, ocupando os espaços perigosos e não reclamados entre os territórios de seus concorrentes mais poderosos. Os leões são seus inimigos mortais, removendo-os não por comida, mas para eliminar a competição sempre que a oportunidade surge. As hienas malhadas, com seus números e forças superiores, frequentemente os assediam e roubam suas refeições duramente conquistadas. Para o pequeno bando de Zola e Husky, a sobrevivência no cenário de Savuti, dominado por leões e hienas, é uma questão de constante vigilância, velocidade e evitação. Sua presença adiciona outra camada de complexidade ao império, demonstrando que o domínio da força bruta não é o único caminho para a sobrevivência. Onde os leões possuem força avassaladora e os leopardos aperfeiçoaram a furtividade, os cães selvagens evoluíram a sinergia social. Seu bando funciona como um único superorganismo e sua lealdade feroz um ao outro não é uma escolha sentimental, mas um requisito fundamental para a sobrevivência. No final do dia, a perda de até mesmo alguns membros pode comprometer a eficiência da caça e a viabilidade a longo prazo de todo o bando, tornando cada vida preciosa e cada ameaça existencial, e isso está prestes a ser testado como nunca antes.
bando de cães selvagens é uma aula magistral em cooperação radical. Os filhotes comem primeiro, os doentes são cuidados. É um contrato social que desafia o egoísmo brutal que vemos em outros lugares. Mas esse mesmo altruísmo é a sua vulnerabilidade. Eles são uma delicada corrente de lealdade em um mundo de rivais de punho de ferro. Perder um elo é arriscar que a corrente inteira se estilhasse. Agora, enquanto os leões enfraquecem, a paciente rainha das sombras faz seu movimento. À medida que a estação seca atinge seu auge, o sol castiga implacavelmente uma paisagem cozida e estéril. O equilíbrio ecológico do grande pântano, antes tão firmemente a favor dos leões, agora se inclina dramaticamente. O bando do pântano, enfraquecido pela fome e pelo imenso custo físico de caçar elefantes, torna-se vulnerável. Este é o momento que Fura, a rainha das hienas, estava esperando. Sua estratégia de paciência, observação e risco calculado está prestes a render seus dividendos. A estação seca, um tempo de profundas dificuldades para os leões, é um tempo de oportunidade de ouro para as hienas. Sua lendária resistência, sua dieta menos especializada e sua capacidade única de obter sustento de ossos secos e couro duro lhes dão uma vantagem distinta e decisiva neste ambiente hostil. O clã de Fura, agora reforçado pela sobrevivência de uma nova geração de recrutas, tem os números e a confiança para montar um desafio direto. Não se trata mais de arrebatar sobras da periferia ou assediar uma leoa solitária. Esta é uma campanha estratégica para usurpar os governantes do pântano. A ofensiva das hienas é uma guerra de atrito travada sobre cada grande carcaça que os leões conseguem derrubar. Elas empregam uma tática conhecida como mobbing, uma demonstração de poder coletivo e guerra psicológica. O clã coordena suas ações, cercando o local da caçada com uma cacofonia de uivos intimidantes, rosnados e seus infames e perturbadores risos. Elas lançam ataques ousados e rápidos, projetados para desestabilizar e sobrecarregar os leões sitiados, testando sua determinação e explorando sua exaustão. Embora um leão macho adulto como Mako permaneça um obstáculo formidável, uma ilha de poder furioso, as leoas, muitas vezes esgotadas e feridas pela caça, nem sempre podem resistir à pressão implacável de um clã de hienas grande e determinado. Cada grande prêmio se torna um ponto focal para toda a guilda de carniceiros de Savuti, uma assembleia barulhenta e caótica, governada por uma hierarquia estrita e implacável. No ápice estão os leões, os predadores primários. Logo abaixo deles estão as hienas malhadas, os únicos competidores capazes de desafiá-los diretamente. Quando esses dois titãs se chocam, seu intenso conflito cria oportunidades para os níveis mais baixos. Chacal de dorso negro, astutos e poderosos lagartos monitores patrulham as bordas da briga, seus olhos avaliando constantemente a situação. Eles se lançam com a velocidade da luz para arrebatar o que podem em meio à confusão, sua sobrevivência dependendo de sua capacidade de explorar o caos criado por seus superiores. Acima, outra hierarquia se desenrola contra o céu pálido e empoeirado. Abutres, com sua visão excepcional, são muitas vezes os primeiros a avistar os sinais de uma caça bem-sucedida a milhas de distância.
Eles descem em espiral de alturas incríveis, sua descida sinalizando a localização para todos que podem ver. Eles se reúnem nas árvores em um crescente vórtice de antecipação, mas também precisam esperar a sua vez. Diferentes espécies são equipadas para diferentes tarefas. Os grandes e poderosos abutres de cara vermelha, com seus bicos fortes e aduncos, são muitas vezes necessários para atuar como abridores de latas, rasgando a pele dura de um animal grande. Suas ações garantem o acesso aos tecidos mais macios no interior para outras espécies menos poderosas, como os numerosos abutres de dorso branco. Finalmente, os abutres de capuz menores e mais delicados se movem para pegar os últimos restos, garantindo que a carcaça seja limpa quase até o osso. A disputa entre leões e hienas é mais do que apenas uma luta pelo domínio. É o motor que impulsiona toda a economia de carniceiros de Savuti. O conflito quebra o monopólio dos leões sobre grandes presas, desmembrando carcaças e distribuindo uma fonte vital de proteína e gordura por toda a teia alimentar, sustentando uma infinidade de outras espécies. A ofensiva de Fura é, de fato, uma aquisição hostil que, paradoxalmente, fornece um serviço crucial ao ecossistema. É um ponto de inflexão ecológico tornado visível, o momento em que a estratégia de inteligência paciente e cooperação social superior das hienas começa a superar a estratégia de força bruta individual dos leões. Sua vitória, mesmo que temporária, é uma poderosa demonstração de que, neste ambiente implacável, a adaptabilidade e a ação coletiva podem ser mais poderosas do que a força individual. No entanto, assim que a guerra interna atinge o seu auge, uma ameaça muito maior emerge da natureza selvagem. No momento em que o bando do pântano está cambaleando com a pressão implacável das hienas e a realidade sempre presente e dolorosa da fome, uma nova e muito mais existencial ameaça emerge da natureza selvagem. Uma coalizão de leões machos nômades aparece nas fronteiras do território. A vida de um nômade é de esforço perpétuo, uma busca constante e desesperada por um território para reivindicar e um bando para conquistar. O seu único propósito biológico é derrubar os governantes em exercício e estabelecer a sua própria dinastia genética. Para conseguir isso, eles formam coalizões poderosas, muitas vezes com irmãos ou primos, porque grupos maiores têm uma chance significativamente maior de sucesso no mundo feroz e de alto risco das tomadas de poder dos bandos. A história das populações de leões da África está repleta das lendas de tais grupos, cujas intensas campanhas esculpiram vastos territórios. Em Savuti, uma força semelhante está em ação. Uma nova e poderosa coalizão chegou à cena. Seu objetivo é singular e claro: Mako e seu domínio sobre o rico prêmio do bando do pântano. O confronto é inevitável e, quando acontece, é rápido e impiedoso. Os intrusos anunciam a sua presença com rugidos profundos e ressonantes que viajam por milhas através das planícies secas, um desafio direto e inequívoco ao rei residente.
O duelo que se segue é um teste brutal de força, resistência e vontade. É um redemoinho de garras e dentes, uma explosão caótica de ferocidade, onde um único passo em falso ou um momento de hesitação pode levar a um resultado definitivo. Mako, já enfraquecido pelas dificuldades da estação seca e agora enfrentando uma frente unida e determinada de rivais mais jovens e mais fortes, é finalmente dominado. O seu reinado chega a um fim rápido e conclusivo. Com o rei deposto, os novos machos voltam a sua atenção para o próprio bando. O seu primeiro ato é uma necessidade sombria da sua conquista. Eles executam sua poderosa estratégia reprodutiva, removendo todos os filhotes jovens e dependentes do regime anterior. Este não é um ato de crueldade desenfreada, mas um comportamento impulsionado por uma lógica evolutiva, poderosa e inelutável. Ao removerem a prole do seu antecessor, eles não apenas eliminam a linhagem de um rival genético, mas, crucialmente, trazem as leoas que amamentam de volta a um estado receptivo. Isso permite que os novos reis comecem a gerar os seus próprios herdeiros imediatamente, maximizando as suas chances de sucesso dentro do curto mandato de 2 a 3 anos, que eles podem tipicamente esperar para manter o bando antes que eles também sejam desafiados pela próxima geração de nômades. Para Kali e as outras leoas, é um momento de profunda tragédia e de uma escolha terrível e pragmática. Elas podem tentar defender os seus filhotes em um ato desesperado e muitas vezes fútil de coragem materna, colocando as suas próprias vidas em grande risco. Mas, em última análise, elas são impotentes contra o novo regime. A sua única opção viável a longo prazo é submeter-se, aceitar os novos governantes. A tomada de poder do bando é um golpe de estado biológico, uma mudança forçada no governo da sua sociedade. A remoção dos filhotes é a política sombria, mas essencial, do novo regime para consolidar o seu poder e garantir o seu legado. Este único e intenso evento remodela fundamentalmente o futuro genético do bando. É um mecanismo de seleção natural duro e eficiente, garantindo que apenas as coalizões de machos mais fortes e mais capazes transmitam os seus genes, testando e renovando constantemente a vitalidade da espécie. A tragédia pessoal para Kali é uma parte integrante e inevitável da saga evolutiva a longo prazo do leão. Na poeira de um reino caído, cada sobrevivente paga um preço terrível. O clímax da estação seca deixa uma paisagem de sobreviventes, cada um carregando as cicatrizes profundas e duradouras do cadinho. O império foi fraturado. Os seus poderes dominantes foram testados aos seus limites absolutos e o terrível custo da resistência está gravado na história de cada grande protagonista deste drama. Para Asha, a rainha abandonada do norte, a estação tem sido de perda total e dolorosa. Os seus filhos, a esperança da sua linhagem, foram levados para a vida perigosa de nômades pelo seu próprio pai, e o seu destino é desconhecido. O seu bando, agora uma mera sombra do que era antes e sem a proteção crítica de um macho residente, está perigosamente vulnerável a cada ameaça que vagueia pelas planícies. Ela está reduzida às mais desesperadas das estratégias, a carniçaria.
Ela deve agora seguir os sons do conflito e o círculo dos abutres, esperando recolher sustento suficiente dos restos de outros para alimentar os seus poucos e leais seguidores restantes. A sua linhagem real agora depende da caridade da carniça. Para Safi, o leopardo solitário, o preço tem sido a perda de metade do seu futuro. Um dos seus 2 preciosos filhotes desapareceu sem deixar rasto, uma vítima silenciosa dos inúmeros perigos que perseguem uma toca deixada desacompanhada nesta terra hostil. A sua existência é agora um estado elevado de ansiedade, o seu foco estreitado para um único e desesperado ponto: a sobrevivência do seu único filho restante. O dilema maternal que ela enfrenta a cada dia é afiado como uma navalha. Ficar e guardá-lo significa que ambos arriscam a fome. Sair e caçar é arriscar perder tudo o que lhe resta. O seu engenho é levado aos seus limites absolutos, forçando-a a explorar qualquer fonte de alimento disponível. Mesmo os peixes presos nas últimas poças lamacentas de um bebedouro que está secando, um testemunho da suprema adaptabilidade exigida de um sobrevivente solitário em um mundo de gigantes. Para Zola e Rask, o casal alfa do bando de lobos pintados, a estação seca causou um golpe devastador. Eles perderam metade da sua ninhada de filhotes, uma vítima de predação ou de fome. Para uma espécie tão intensamente social e tão criticamente ameaçada de extinção como o cão selvagem, esta é uma catástrofe da mais alta ordem. O seu modelo de caça cooperativa e a sua viabilidade a longo prazo dependem inteiramente de números. Um bando grande e saudável pode caçar de forma mais eficiente e defender as suas refeições de forma mais eficaz das hienas. A perda de tantos filhotes compromete gravemente o futuro do bando. Um lembrete forte e doloroso do seu estatuto frágil em um ecossistema dominado por predadores maiores e mais poderosos. E para o bando do pântano, o coração mesmo do império, o preço tem sido o mais dramático e completo. A sua dinastia foi derrubada. Os seus filhotes desapareceram, vítimas inocentes da consolidação do poder do novo regime. A sua rainha Kali foi forçada a submeter-se a novos reis. No entanto, na sua submissão reside a semente da resiliência. Ao aceitar os novos machos, ela garante a sua própria sobrevivência e a continuação do próprio bando. Ela começará o ciclo de vida de novo, sob uma bandeira diferente e mais poderosa. O império não caiu. A sua liderança simplesmente mudou de mãos em uma transição impiedosa, mas necessária. A saga política infinita do Savuti continua, escrita na perseverança e ditada pelas leis inflexíveis da sobrevivência. Mas um império é mais do que o seu rei, e o verdadeiro governante de Savuti sempre retorna. Depois de meses de calor implacável e poeira sufocante, uma sutil mudança acontece no ar. O céu, antes um azul pálido, infinito e implacável, começa a acumular nuvens com aparência de hematoma no horizonte distante. As primeiras gotas de chuva caem, grandes e pesadas, atingindo a terra ressequida e liberando o cheiro rico e argiloso de petricor, o cheiro de vida que retorna. O sufocante domínio da estação seca é quebrado. As chuvas, que tipicamente chegam por volta de novembro, sinalizam uma renovação profunda e milagrosa em todo o ecossistema de Savuti.
A transformação é rápida e dramática. As gramíneas adormecidas, com sua força vital mantida em reserva nas profundezas de suas raízes, ganham vida, cobrindo as planícies em um verde vibrante, quase elétrico. O canal de Savuti, alimentado por águas distantes e invisíveis das terras altas de Angola, começa a inchar, se vê o fluxo rastejando para a frente, reabastecendo o pântano e os poços de água espalhados e sustentadores da vida. Com o retorno da água e do pasto fresco, as grandes manadas migratórias de zebras e gnus revertem sua longa jornada. Elas retornam ao Savuti em dezenas de milhares, suas fileiras agora inchadas com bezerros recém-nascidos, sua presença transformando as planícies silenciosas em uma paisagem de som e movimento. O ar se enche de novos sons. O coro profundo e gutural de sapos-boi africanos gigantes do pântano revitalizado e o farfalhar das asas de vastos bandos de perdizes do deserto fazendo sua peregrinação matinal até a beira da água. Os machos encharcando suas penas especializadas da barriga para levar a água de volta para seus filhotes distantes. Ao longo das margens, o grito penetrante da águia pesqueira africana ecoa mais uma vez, suas caças novamente possíveis pela água em ascensão e cheia de peixes. O cenário político do Império foi alterado de forma irrevogável. O bando do pântano está agora reconstituído sob o firme domínio dos novos e poderosos machos. Kali, a rainha sempre resiliente, é agora a sua consorte. O bando, embora marcado pelo trauma da tomada de poder, iniciará o processo crucial de criar uma nova geração, seu futuro assegurado, por enquanto, pela força formidável de seus novos protetores. Ao sul, o clã de hienas de Fura continua sendo um poder formidável. Seus números fortes, sua posição como principal rival dos leões firmemente cimentada. Eles continuarão a observar, a testar e a desafiar. Sua influência, um controle permanente sobre o domínio absoluto dos leões. No norte, o bando diminuído de Asha de alguma forma sobreviveu, assim como Safi e seu único filho. Sua tranquila resistência, uma vitória silenciosa contra probabilidades impossíveis. O bando de lobos pintados, embora tragicamente reduzido em número, começa o lento processo de reagrupamento, seus laços cooperativos únicos a chave para sua recuperação e sucesso futuro. Neste tempo de renovação, torna-se possível ver a profunda influência dos maiores e mais impactantes arquitetos da paisagem, os elefantes. Ao longo do intenso drama dos predadores, eles têm sido uma presença constante, suas próprias vidas governadas pelo grande ciclo das estações. Mas eles são mais do que apenas participantes ou presas. Eles são engenheiros do ecossistema. Seus hábitos de forrageamento, derrubando árvores para acessar as folhas mais altas, retirando a casca das acácias e abrindo caminhos largos através de matagais densos, moldam ativamente o habitat para todas as outras criaturas. Este comportamento aparentemente destrutivo cria um mosaico vital de pastagens abertas e florestas densas, abrindo áreas para animais de pasto, promovendo a diversidade de plantas e mantendo o próprio palco sobre o qual os dramas dos predadores se desenrolam. Eles cavam em busca de água em leitos de rios secos com suas presas e pés, criando oásis que beneficiam inúmeras outras espécies.
Seu esterco, rico em sementes não digeridas, dispersa essas sementes por vastas distâncias, plantando efetivamente as florestas do futuro. Sua presença é tão fundamental para a saúde do ecossistema que seu próprio sucesso, sua superabundância em partes de Botsuana, é agora uma fonte de preocupação ecológica, com sua imensa capacidade de modificação do habitat, ameaçando desequilibrar o próprio sistema que eles ajudam a criar. À medida que o ciclo das estações se completa, uma verdade mais profunda sobre o império de Savuti se torna clara. O conceito de um único e estável reino com um governante permanente é uma narrativa humana, uma história que impomos a um sistema natural profundamente fluido e dinâmico. O poder em Savuti é transitório, tão fugaz quanto uma tempestade de chuva no Kalahari. O verdadeiro governante é o próprio ambiente, principalmente o fluxo e o recuo cíclicos das águas que dão vida ao canal. O equilíbrio de poder muda previsivelmente com este ciclo. Os leões podem dominar na abundância da estação chuvosa, mas as hienas ganham uma vantagem crucial na escassez da estação seca. Nenhuma entidade única, por mais poderosa que seja, mantém o controle absoluto por muito tempo. As rivalidades, portanto, não são uma falha no sistema ou uma simples disputa por um trono. Elas são o sistema. A competição constante, o implacável empurra e puxa entre leão e hiena, a existência oportunista do leopardo, a resiliência cooperativa dos cães selvagens, são todas estratégias diferentes e igualmente válidas para a sobrevivência neste ambiente imensamente desafiador. Este conflito perpétuo é o motor da seleção natural, testando constantemente indivíduos e linhagens, garantindo que apenas os mais adaptáveis, os mais fortes e os mais resilientes transmitam seus genes para a próxima geração. A disputa interminável, com todas as suas duras realidades, é, na verdade, o próprio mecanismo que mantém a saúde a longo prazo, o dinamismo e a vitalidade de tirar o fôlego do ecossistema de Savuti. O império não é definido por seus reis, mas pelo ciclo duradouro, implacável e belo de rivalidade e resiliência. Os turistas vêm aqui procurando por reis e reinos. Eles querem ver o leão governar. Mas eu digo a eles, o verdadeiro rei é a água. Ela vem, ela se vai. Ela coroa o leão na estação chuvosa e a hiena na seca. Os animais são apenas atores em uma peça muito mais antiga. O trono pelo qual eles lutam é apenas um palco temporário, e a água é a que levanta e abaixa a cortina.